Fala, meu povo, professor Marcos Paulo Araújo na área, se derrubar é pênalti. Vamos lá, dando continuidade aqui ao nosso curso de Direito Tributário, falando sobre taxas, né? E a gente falou na aula passada sobre a questão da potencialidade ou não, aquilo que é declarado, aquela taxa como sendo compulsória, posta aí, o serviço à disposição do contribuinte, e uma vez em sendo declarada por lei de utilização compulsória, é o que nós chamamos de potencialmente, né? Não, portanto, diante da potencialidade, o contribuinte fazendo uso ou não deverá pagar esta taxa, ok? Tranquilidade? Dando continuidade, olha só, taxas e serviços de limpeza urbana, aqui foi um julgado do Supremo Tribunal Federal, e aí o Supremo declarou como sendo constitucional, tá certo? Constitucional essa taxa. Ocorre que essa taxa, na verdade, que deu ensejo à criação aqui da súmula vinculante número 19, tratava justamente da coleta, remoção e tratamento ou distinção de lixo ou resíduos provenientes de imóveis, tá certo? Não é aquela taxa que, na verdade, que o Supremo declarou como sendo constitucional, taxa de limpeza pública, né? De limpeza das ruas, de logradouros públicos, não. É aquela taxa da coleta de lixo, tá certo? O Supremo, nesse caso, entendeu que não há violação à instituição dessa taxa, não viola o disposto justamente no inciso 2º do artigo 145, no que diz respeito aí à sua especificidade e divisibilidade. Deixa eu só colocar na tela para vocês. Então, portanto, o Supremo entendeu que não há uma violação do inciso 2º do artigo 145 no que diz respeito à divisibilidade, bem como à especificidade, ok? E aí foi que surgiu a súmula vinculante número 19, dizendo que a taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis não viola o artigo 145, inciso 2 da Constituição Federal. Então, portanto, foi a partir daí que a taxa da coleta de lixo passou a ser constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, tá bom? Diferentemente da taxa de limpeza pública, de logradouros públicos. Essa é inconstitucional porque é um serviço geral e esse serviço geral ele tem que ser remunerado mediante imposto, beleza? Tranquilidade, sigamos em frente. STF Constitucionalidade, atenção, melhor dizendo, ó, não poderá ser associado, é isso aqui que eu queria falar para vocês, não poderá ser associado a outros serviços públicos prestados à coletividade. No caso aqui, ó, a limpeza pública. Por que isso, professor? Porque, na verdade, questionou-se na época, né, desse julgado aqui, a constitucionalidade também da taxa de limpeza urbana, da limpeza das ruas, né, dos logradouros públicos. E aí não pôde se questionar, não pôde, né, digamos assim, colocar em paralelo aqui. Por quê? Porque, na verdade, a limpeza pública das ruas, digamos assim, né, não tem especificidade e não tem divisibilidade. Já a taxa que vem justamente dos logradouros públicos, o Supremo entendeu que o Estado presta um serviço específico, ele é divisível porque o Estado consegue visualizar para quem ele está prestando esse serviço, que é justamente levado em consideração aquelas unidades autônomas, né, as residências ali. E aí utilizou-se inclusive no outro julgado, com relação à constitucionalidade, se era possível ou não utilizar da mesma base de cálculo, parágrafo 2º do artigo 145, né? Ora, mas nessa taxa de coleta de lixo, por exemplo, questionou o ente tributante, ele está utilizando o tamanho do imóvel, né, para fins de se cobrar a taxa. O Supremo veio e disse, não, até aí tudo bem, porque o que não pode, o que diz o parágrafo 2º do artigo 145, é que não poderá, né, digamos assim, um ente tributante utilizar de todos os requisitos, tá, da base de cálculo de um imposto. Mas apenas um deles, ou dois, ou três, a depender da circunstância, não há problema algum. Aí o Supremo veio e sacramentou, declarando como sendo constitucional. Beleza? Tranquilo? Então, não poderá ser associado a outros serviços públicos prestados à coletividade, ou seja, a taxa de coleta de lixo e remoção urbana não poderá ser atrelada à limpeza pública aqui de um modo geral. Já houve diversas taxas relacionadas à segurança pública, né? Vejamos alguns entendimentos do Supremo Tribunal sobre o tema. Taxa de segurança pública inconstitucional não pode ser remunerado por ser indivisível, ou seja, a taxa de segurança pública foi declarada como sendo inconstitucional. Por quê, gente? Porque, na verdade, ela é indivisível. Veja que esse serviço aqui, na verdade, ele é universo, ou seja, é prestado a uma coletividade. Não há uma divisibilidade. Eu não sei para quem eu esteja prestando o serviço. Lembra de uma taxa que o Estado instituiu em detrimento do serviço de segurança pública que ele prestava? Tá, mas quem são os usuários?
Ah, não sei, a coletividade. Pronto, se a coletividade não pode ser remunerada mediante taxa, vai ser remunerado ou custeado esse serviço através dos impostos, beleza? Olha a outra taxa, ação direta de inconstitucionalidade, 1942, Edson Fachin, falou o seguinte: considerou inconstitucional a lei paraense, foi do Pará, que instituía a taxa sobre a atividade policial militar, não falei do Estado, né? Inclusive o policiamento preventivo, né? Por conta da Polícia Militar. O Pará veio e falou, instituiu uma taxa, né? Inerente aí o serviço de atividade policial preventivo, no caso a Polícia Militar, você vai ter que pagar. Tá, mas o Supremo veio e falou é inconstitucional porque não tem divisibilidade. Eu não sei para quem eu estou pagando esse serviço, na verdade, melhor dizendo, eu não sei para quem eu estou prestando esse serviço. Ele é indivisível, eu não consigo identificar o contribuinte aí. O serviço ele é específico, mas ele é indivisível, ok? Então, portanto, segundo o Supremo, é inconstitucional esse tipo de taxa. RE 643247 considerou inconstitucional lei municipal que instituiu taxa pela utilização efetiva ou potencial dos serviços municipais de assistência e combate à extinção de incêndios, ou seja, a gente viu lá atrás que foi justamente o município de São Paulo. Então, portanto, nessa ocasião, que tinha instituído com o objetivo de ressarcir o erário municipal do custo da manutenção de serviços de combate a incêndio, a gente viu, na verdade, que a legitimidade aqui nesse caso não seria para tratar desse tema, não seria do município, e sim do Estado. Então não era do município de São Paulo, e sim do Estado de São Paulo. Por quê? Porque essa matéria é inerente, né, atrelada a quem? Ao Corpo de Bombeiros. Então, portanto, o município não poderia instituir essa taxa porque ele não teria esta fiscalização. No RE 643247, discutiu-se, como eu falei para vocês, a legitimidade dos estados. O artigo 144, que vai falar da segurança por meio do Corpo de Bombeiros Militares, execução de atividade de defesa civil, incluindo a prevenção e o combate a incêndios. Então, aqui nesse mesmo recurso extraordinário, né, o que é que aconteceu? Simplesmente o Supremo falou, você não tem legitimidade, município, porque essa é uma matéria inerente aos estados, no artigo 144, e é de competência de quem? Do Corpo de Bombeiros. Então, portanto, o município não tem essa competência para tal. Então, nesse caso, foi declarada como sendo inconstitucional a taxa, né, instituída pelo município. Em 24 de maio de 2019, né, esse recurso extraordinário número, deixa eu ver aqui, rapaz, 11 milhões, ou melhor dizendo, 1.179.245 do Mato Grosso. A primeira turma do Supremo falou que, por maioria de votos, reconheceu a legitimidade dos estados, né, para instituir a taxa de incêndio, entendendo tratar-se de um serviço específico e divisível. Então, aqui nesse caso, nesse recurso extraordinário, o próprio Supremo veio e falou, olha, o Estado pode sim instituir a taxa, né, tem legitimidade para instituir a taxa de combate ao incêndio, né, a taxa de incêndio, por se tratar de um serviço específico e divisível. A ação direta de inconstitucionalidade, né, 2.908 do Estado de Sergipe, já em 2019, só que agora no mês de setembro, a conclusão unânime do plenário foi pela inconstitucionalidade da taxa, sob o fundamento de que a taxa anual de segurança contra incêndio tem como fato gerador a prestação de serviço geral e indivisível pelo Corpo de Bombeiros, sendo de utilidade genérica e devendo ser custeada pela Receita dos Impostos. Então vejam aqui que são dois entendimentos do Supremo Tribunal Federal no que diz respeito à taxa de incêndio. Naquele julgado de São Paulo, no RE 640, eu falei aqui agora, não vou voltar para ver, 643 ou 647. Na verdade, o Supremo entendeu como sendo constitucional, o que? Como sendo constitucional, inconstitucional aquela taxa, porque ela foi fixada pelo município de São Paulo. Por outro lado, a competência, a legitimidade seria do Estado para falar sobre isso através do Corpo de Bombeiro. E aí, como a gente viu agora em 2019, a primeira turma veio e falou assim, olha, é constitucional, o Estado tem legitimidade, ele pode sim instituir a taxa de combate ao incêndio. Só que na ação direta de inconstitucionalidade, vou botar na tela para vocês, na DI 2908, aqui de Sergipe, percebam o que é Sergipe, aqui já foi em Mato Grosso. A primeira turma aqui que proferiu esse julgado entendeu sim como sendo constitucional, entendeu como a taxa de incêndio instituída pelo Estado é um serviço específico e divisível. Na ADI 2908 de Sergipe, em setembro, veja que aqui é uma ação direta de inconstitucionalidade com relação à taxa de incêndio. O que ela falou? Segurança contra incêndio. Olha, é um serviço geral e indivisível, ou seja, se é um serviço geral e indivisível no que diz respeito às taxas de incêndio, esse serviço ele não pode ser remunerado mediante taxa, e sim através de impostos, pelo Corpo de Bombeiros, sendo de utilidade genérica, devendo ser custeada pelas receitas de impostos. Veja que o próprio Supremo tem aqui as decisões conflitantes sobre o tema, mas vamos lá.
Diante das decisões, podemos concluir o seguinte: os municípios não são competentes, o resumo das duas decisões que a gente tem, né? Das três, melhor dizendo, aquela de São Paulo, a do Mato Grosso e a outra de Sergipe. Os municípios, aqui é para fins de prova agora. Os municípios não são competentes para instituir a taxa relativamente à prevenção ao combate de incêndio. Beleza, o município não tem competência para instituir, porque a competência constitucional é atribuída a um órgão estadual, como a gente viu, e que nesse caso é o Corpo de Bombeiro, então, portanto, a competência seria de quem? Do Estado. Aqui o recurso, ó. Recurso extraordinário 643247. Prevenção e combate de incêndio inclui-se no conceito de segurança pública, representam os serviços públicos gerais e não podem ser remunerados por taxa. Foi o que se extraiu do julgado, né, digamos assim, da ação direta de inconstitucionalidade número 2908. Então, portanto, no que diz respeito à prevenção, combate a incêndio, é serviço geral, é um serviço, um conceito de segurança pública. Esse serviço, em se tratando de um conceito de segurança pública, não poderá ser remunerado mediante taxa, e sim através dos impostos. Beleza? Tranquilidade até aqui? Sigamos em frente. A despesa, né, com porte, remessa e retorno, por exemplo, não se enquadra no conceito de quê, gente? No conceito de taxa judiciária. Hoje nem se existe mais, porque esse porte de remessa e retorno nada mais era do que mandar o processo para a instância superior e aí você pagava as custas para que houvesse a devolução desse processo para cá. Então, portanto, esse porte de remessa e retorno hoje ele não existe, até por conta do processo eletrônico, né? Mas saiba que no que diz respeito à jurisprudência, ele não se enquadra no conceito de taxa judiciária. E por que, na verdade, ele não se enquadra? Não se enquadra porque aqui nós temos o que aqui, ó? Um típico serviço postal, não é um serviço, digamos assim, de interesse da administração pública, não é um serviço prestado pela administração pública, é um serviço de correio, era somente para isso, para você mandar o processo, você encontra o parte, custear para o Estado não pagar por isso e depois devolver o seu processo após o julgamento. Então não há esse interesse, não é um serviço típico, né, digamos assim, judicial, né, do judiciário, bem como é um serviço postal. Então, portanto, não há que se falar em taxa. A outra taxa, na verdade, por emissão ou remessa de carnês e guias, também, na verdade, foi declarada como sendo inconstitucional, né, através do recurso extraordinário 789 de 2018, ministro Dias Toffoli, exclusivo interesse da administração, ou seja, a administração pública tem interesse, na verdade, de estar gerando aquele guia de receber a sua contribuição. Então não pode pagar a taxinha do boleto lá, né? Se eu emitir a guia do IPTU, eu não posso jogar ali na guia do IPTU uma determinada taxa, porque eu, enquanto administração, eu tenho interesse que você me pague. Então, tudo aquilo ali não é um interesse por parte do município, olha, por parte do contribuinte que vai lá buscar para emitir o seu passaporte. Não, é justamente o município que emite o carnê ali, nessa ocasião aqui, é no interesse dele, no interesse da administração de quê? De arrecadar para que você pague. Então, portanto, esse serviço, ele é obrigatório sim, mas ele não pode ser remunerado através de taxa. Por quê? Porque não está ali o interesse do contribuinte, né? E por outro lado, nesse serviço do carnê, por exemplo, não há que se falar aqui um interesse potencialmente, digamos assim, inerente à coletividade, qualquer prejuízo que se eu pagar ou não vai causar, né, aquele, digamos assim, como na taxa da coleta de lixo, se eu não pagar, ou não usar o serviço, vai causar um prejuízo à coletividade, não há que se falar isso aqui. Então, portanto, no que diz respeito à taxa por emissão ou remessa de carnês ou guias de recolhimento dos tributos, são inconstitucionais. Tranquilo? Taxas e serviços administrativos. Taxas e serviços administrativos. É muita taxa, eu sei disso, viu, gente? Cobrada pela Superintendência da Zona Franca de Manaus, foi declarada o quê, gente? Foi declarada como sendo inconstitucional, mas está acabando, está acabando. A taxa de serviços administrativos foi considerada como sendo inconstitucional por não definir de forma concreta e específica o fato gerador da sua cobrança. Ou seja, o fato específico, qual é o serviço específico, né? Qual é o fato para eu estar tributando? Serviços administrativos. Quais são os serviços, digamos assim? Então, portanto, né, foi declarado como sendo inconstitucional através do agravo em recurso extraordinário 957-650, Teori Zavascki. Beleza? Pois bem, para a gente estar finalizando aí, taxa de calçamento ou de asfaltamento foi declarada também como sendo inconstitucional, ok? Por não se tratar de serviços específicos e divisível. Aqui quem declarou isso já foi o STJ, né? Ministro Hélio Mocin, Mocin alguma coisa aqui, gente, esse nome aqui eu não sei falar não. Mas enfim, o ministro Hélio, na verdade, diz que a taxa de calçamento ou de afastamento, ela é de asfaltamento, ela é inconstitucional,
por não se tratar de um serviço específico e divisível, né? A mesma coisa da iluminação pública, que o raciocínio foi esse, né? Quem utiliza, quem passa ali por cima, como é que eu vou cobrar uma taxa, né, de asfaltamento? E que, na verdade, existe até contribuição de melhoria, mas para fins de recapeamento, a jurisprudência é no sentido de que o Estado, né, ele não poderá cobrar, digamos assim, a contribuição de melhoria nos casos em que houver uma recuperação, né, de pavimentação asfáltica. Então não é possível que isso aconteça. Nesse caso aqui, essa taxa de asfaltamento, taxa de calçamento também não pode ser cobrada, beleza? O professor tá rindo aqui porque na verdade é tanta taxa que tem, né, cara? Daqui a pouco só o fato da gente respirar já vai estar sendo cobrado uma taxa, tá bom? Bom, gente, então a gente acaba por aqui. Beijo grande, vejo vocês na próxima aula, espero que tenham gostado aí, tá ok? Valeu, fica aqui o meu abraço, fui!